Sintonia do Vinho, com Alessandra Camargo. Tintim, já abordamos tantas lições que o vinho nos traz para a vida, sua companhia através dos milênios, tantas vertentes nas quais está presente e ativo. Realmente, esse é um mundo que se abre em tantas perspectivas, que com certeza não se afastaria da nossa economia. Embora no Brasil a bela bebida estivesse há até alguns anos como que adormecida, ela agora vem despertando e acorda com muitas expectativas e mostrando ânimo para se apresentar em nosso agronegócio. E embora eu seja uma apreciadora do assunto, quase nada sei para lhes falar. E por isso que eu convidei o Valdir Franzini para descortinar o tema para todos nós. Ele é engenheiro agrônomo, executivo de vendas e empresário rural com 42 anos de estrada, produtor do material da Academia do Agro, podcast que tem por objetivo informar, educar, treinar e ou entreter a sua audiência com uma abordagem descontraída que traz histórias, tecnologias e negócios no segmento agrícola e pecuário. Já são muitos episódios no ar. Vale a pena conferir. Cada entrevista melhor que a outra, com especialista, agroempreendedores, produtores rurais, agroempresas e diversos outros segmentos. Eu vou dizer para vocês, eu já ouvi alguns episódios e gostei muito. O conteúdo é de muita qualidade. E eu sei que vocês já estão bem ansiosos, então é melhor eu deixar o Valdir falar. Salve, salve! Olá, Alessandra! Olá, ouvintes! Satisfação em estar aqui nesse podcast inebriante, Sintonia do Vinho, onde, como a própria Alessandra já comentou, somos todos enos desbravadores, buscando maiores conhecimentos de tão peculiar cultura, tão peculiar cultivar, tão peculiar bebida, né? Que é a qual ela se origina. E muita satisfação estar aqui com vocês. Espero contribuir com algumas informações novas, úteis, e que possa ajudar a vocês a ter um melhor entendimento, não só da vitivinicultura, mas também do próprio agronegócio. Com certeza, Valmir. Valdir, olha só, já estou até trocando as letras. E olha, não bebi vinho ainda. Mas tá bom. Deixa eu falar uma coisa para você, Alessandra. Eu vou dar uma invertida numa ordem que eu tinha estabelecido aqui para conversar com vocês, porque você me fez um desafio, e numa das últimas questões, você falou assim, cara, se você tiver algum caos para contar, alguma situação para contar, então vamos começar desse jeito. Eu vou inverter a ordem das perguntas, Pode das entender. questões, e vou dizer uma coisa para você. Os causos que eu tenho que contar, minhas experiências com vinho, a primeira foi muito desgastante, muito impactante. E a última, e as atuais, muito satisfatórias, muito legais. Por que eu falo isso? Quando eu era estudante na escola de agronomia, lá na faculdade em Piracicaba, me formei lá, como todo bom estudante, né? E mesmo os ruins, sempre duro, sem dinheiro. E nós tínhamos uma adega lá em Piracicaba, não me recordo o nome, mas que era um ponto de encontro nosso porque era barato, né? O vinho sempre, nessa época era bem barato também, vinho de barril, né? De tonel, não era de garrafa, não tinha essa história, não. Eu nem sei as origens, né? De repente era o famoso sangue de Bois, mas não me lembro também se tinha nome, né?
Mas só que a gente não tinha medida nessa época, né? E eu tomei um porre. Foi daqueles violentos mesmo. Eu fiquei 3 dias amaldiçoando o dia que eu experimentei o tal do vinho. E eu peguei uma certa implicância, uma certa reserva, porque o organismo rejeita, não é nem só a cabeça que rejeita, né? E aí eu fiquei meio afastado do vinho. Só que o mundo dá muita volta, o mundo caminha bastante. E eu, atualmente, há um tempo atrás, eu fui morar na região sul. Morei próximo do Vale dos Vinhedos, próximo de Bento Gonçalves. E ali nós temos a questão do clima, né? Que lá existem 4 estações. Hoje, que moro aqui na região centro-oeste, em Goiânia, o clima aqui são 2 estações, a da chuva e a da seca. Frio é muito pequenininho, é coisa de 18 graus aqui, o pessoal está de casaco, não tem jeito, né? E lá não, lá as estações são bem definidas, o frio é frio e o verão também é bastante aquecido. E lá o hábito do vinho é muito forte, tá? Não só pela colônia italiana, mas também pela colônia alemã, que ali está. Eu morei numa cidade chamada Santa Cruz do Sul, que é colonização germânica. E aí comecei a apreciar e gostar muito do vinho. E tem uma outra coisa interessante sobre isso, e que ali é muito próximo com a fronteira da Argentina e do Uruguai, e que tem vinhos magníficos. E que há um custo muito interessante, muito irrisório até comparado ao que a gente hoje compra numa loja, num supermercado, né? Então, eu virei um habitué também do vinho. Não sou entendedor dos mais fortes de vinho, mas gosto do meu Cabernet Sauvignon, gosto do meu Merlot, gosto de um Taná, que é muito mais encorpado, ele tem uma, eu gosto mais sempre seco, né? Tinto seco, sempre gostei. E então eu retornei ao gosto. E mais uma curiosidade: alguns anos atrás eu me tornei cachaceiro. Mas vamos desmistificar a palavra, tá? Porque todo mundo entende o cachaceiro de uma forma pejorativa, e não é, né? Como um caseiro cuida da casa, o enfermeiro cuida do doente, do enfermo, um cachaceiro cuida da cachaça. E eu montei um alambique artesanal na minha casa. E eu sou produtor de cachaça, cachaça artesanal de alambique. Ela não é marca, não tem comércio, é só para consumo próprio, para a família e só. Não, nem levo para casa de amigos. Quem quiser tomar cachaça vai ter que vir aqui em casa para tomar comigo. Só que o processo, aí vou fazendo a assimilação com o vinho, ele é um pouco mais elaborado. Por quê? O vinho, para você ter produção de vinho, você faz o processo de fermentação do vinho. E depois ele vai para um processo que a gente chama de equalização, de você ponderar os elementos que tem ali, faz envelhecimento em tonéis de aço, ou tonéis de carvalho, madeira, e aí você tem as derivações, você tem o vinho branco, vinho tinto, e depois nós vamos até conversar um pouco sobre isso aí. Só que depois, na cachaça, você faz a mesma coisa com a cana-de-açúcar, com a garapa, o mosto, que a gente chama, né? Que ela é fermentado, você transforma todos os açúcares daquilo lá em álcool, como acontece com o vinho, e depois você tem um outro processo, que é o chamado processo de destilação, que não existe no vinho. Tá? Então, ele é um processo um pouco mais complexo, onde nessa destilação você tira a parte chamada não desejável, ruim, que a gente chama de cabeça e cauda, né? A parte inicial e a parte final, e trabalha com o coração, que é um meio da destilação, que tem questão de temperatura, tem questão de medição de teor alcoólico, então vários processos, que também é um processo bastante interessante. E eu montei um alambique aqui pequenininho, é de casa, tem uma panela de 10 litros que eu consigo fazer ali, mas é muito satisfatório, é o meu hobby, vamos chamar assim. Então o vinho vem casar um pouco junto com isso também, né? Mas vamos lá. Eu vejo que, como eu já dei o início também, né? Tudo que eu vou falar aqui, ela tem um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, mas principalmente ela tem fontes e referências muito fidedignas. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês não é uma criação minha, isso é uma questão
que eu fui buscar na bibliografia, uma revisão que eu fiz também, e que tem fontes muito, muito boas e atuais. Uma delas chama-se, da própria Embrapa, é o documento 121. Depois também vou passar isso para ti, Alessandra, para que você possa informar no seu web notes para o pessoal. Chama-se Vinhos do Brasil, contrastes na geografia e no manejo das videiras nas 3 viticulturas do país. Nós vamos comentar sobre isso, a questão do terroir, a questão do território, e que é muito interessante, feito pela Embrapa Vinho, lá de Bento Gonçalves. Uma outra referência que também eu utilizei, muito interessante, é o livro, é uma publicação chamada Degustação, que é feita pela vinícola Boccati. Tá? Eu vou passar o site também, é muito interessante para que vocês possam se atualizar. E uma outra, que essa é uma geral, que é da Aprovale, Aprovale, que é a Associação dos Produtores de Vinhos do Vale dos Vinhedos, que é uma das referências em enoturismo no país, né? Vou comentar alguma coisa sobre isso também. E lá fala-se muito da questão de indicação geográfica, terroir, procedimento de origem, etc., denominação de origem, tem várias coisas interessantes lá. Tá bom? Mas vamos começar pelo começo? Vamos nessa! Já ouvimos aqui curiosidades interessantes, um panorama geral do que será este programa e também indicações de leitura que com certeza estarão em nossa descrição. Sigamos com o conteúdo. O que é o agronegócio, né, Alessandro? Essa aí há sempre uma pergunta renitente em todos os nossos bate-papos, e é importante dizer que o agronegócio, de forma geral, ele diz respeito a todas as atividades econômicas que se relacionam com a produção e comercialização de produtos agrícolas. É constituído um mercado, é um mercado muito amplo e bastante presente no dia a dia da gente, das pessoas. Seu impacto atinge diversos segmentos de mercado. Bom, está mais ou menos entendido? Mais ou menos, porque eu vou contar uma coisa. Esse tal de agronegócio, ele tem desmembramentos muito fortes. Por exemplo, o agronegócio tem diversas características de desenvolvimento em sua atuação ao pensar sobre o que é agronegócio. É comum associar sua produção somente ao cenário rural, mas agronegócio inclui cadeias de produção que abarca diversos tipos de produtos e movimenta vários perfis de empresas. Pensando nisso, o agronegócio pode ser dividido em 4 grandes seções. Um que nós chamamos de famosa pré-porteira, antes da porteira, que são insumos, recursos financeiros, insumos agrícolas, máquinas e tal. E tem o dentro da porteira, né, que é os produtores, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Eu falei pré-porteira, que é aquilo que antes de entrar dentro da propriedade, tá? Insumos, calcário, adubo, defensivos agrícolas, recurso financeiro, crédito, né? Dentro da porteira é o produtor em si, é o que ele faz lá dentro, é o trabalho dele, é o serviço dele, tá? Tanto pessoa física como jurídica. O pós-porteira é quando ele termina o produto e vai levar para fora. E aí entra quem? Agroindústrias, atacadista, distribuidores, supermercado e vai embora. E tem mais uma quarta, que eu chamo de transacional, que é a extensão rural, é os técnicos de pesquisa, é a pesquisa e desenvolvimento de produtos, é a publicidade, é marketing, projetos, processos financeiros, que fazem, vamos chamar, um interstício de todas essas fases anteriores que eu comentei com vocês. Por isso, o agronegócio é muito mais amplo do que simplesmente o homem do campo. Não, isso abrange toda a nossa sociedade de uma forma muito intensa. Aí tem mais outras subdivisões que não vou detalhar todas elas, mas poderia citar profissões presentes no agronegócio, insumos agrícolas, produção de alimentos, produção têxtil, tecnologia, distribuição e cliente final, suporte e tantos outros segmentos importantes. Tá vendo? Eu não sei o seu tempo, viu, Alessandra, mas você me para, porque
informações tem bastante. Ah, informações são sempre bem-vindas. Como é que o agronegócio cresceu, hein, no Brasil? Como é exatamente isso que eu ia te perguntar agora, porque nós temos visto muitas notícias ultimamente sobre o agronegócio no Brasil, como ele está crescendo, como ele está fazendo um bem enorme à nossa economia, quanto é importante para o homem do campo e para o homem da cidade. Então, nos fala aí, Valdir, como o agronegócio tem crescido no Brasil. Bom, nós estamos falando de vinho, e o vinho e a vitivinicultura está diretamente inserida nesse contexto, diretamente. É um dos grandes segmentos que nós temos no país e no mundo, né? Mas aqui no Brasil, o agronegócio, a revolução agrícola, ela começou nos últimos 40, 50 anos e teve um grande efeito transformador na sociedade brasileira. Talvez é o fato mais importante da história econômica recente do Brasil. E não estou falando isso porque eu estou inserido nesse contexto, porque é um fato. Tá? Você tem uma ideia, nós estamos superando hoje os Estados Unidos, que, segundo pesquisadores da Embrapa Soja, o Brasil se tornou líder na produção de soja e está colhendo uma safra aproximada a 140 milhões de toneladas. Só para você ter uma ideia desse crescimento, 700 vezes maior do que nós colhíamos em 1959 e 1970. 700 vezes. Isso veio gratuitamente? Não. O agronegócio brasileiro se supera ano a ano, posicionando o país como uma das potências mundiais do setor e grande produtor e exportador de diferentes produtos, como soja, milho, celulose, café, carne bovina, frango, açúcar, suco de laranja e um rol imenso de outros produtos. Para a próxima década, a expectativa de aumento do cultivo, por exemplo, da soja, sem realizar desmatamento, com uma produção sustentável, nós vamos falar rapidamente sobre isso, segundo o Ministério da Agricultura, hoje é de 27% na produção de grãos de soja e milho. Crescimento nos próximos 10 anos, que é um crescimento fantástico. De acordo com alguns órgãos de pesquisas, como o CPEA, lá da USP, no ano passado, em 2020, o segmento alcançou participação de praticamente 27%, 26,6% para ser mais exato, do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, contra 20,5% no ano anterior, de 2019. Em 1970, para fazer um paralelo desses 40 anos, a participação do agro no PIB era 7,5%. Então, olha só a força que esse agronegócio hoje é, chama-se a locomotiva do país, porque é fato. Tá? Este ano particular de 2021 deve cair alguma coisa o agronegócio, porque teve adventos climáticos muito fortes, como o estiagem, você deve ter acompanhado aí na mídia, e também problemas de geada, principalmente da região sul, e isso deverá fazer com que os níveis de expectativa de crescimento caiam um pouco. Deve cair de 2% a 3% aí, esse crescimento. Mas não vai ser negativo, vai ser positivo. De vez que crescer 10, vai crescer 7. Essa é a expectativa. O agronegócio, como eu disse, ele começou a sua fase de modernização de 1960 e 70, tem um marco muito forte, que é a criação da Embrapa. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela foi fundada em 1973, inclusive por um dos candidatos ao Prêmio Nobel da Paz, o Alisson Paulinelli, nosso ministro, foi ministro da Agricultura, ele é agrônomo e tal. Ele foi um dos empreendedores, os caras que fizeram a conceituação da importância da pesquisa, aí entra também a questão do vinho, que eu vou falar, para o crescimento do agronegócio. E, com o tempo, se estabeleceu que a Embrapa estabeleceu unidades de pesquisa em diferentes regiões do país, trabalhando com várias culturas, inclusive o vinho. A Embrapa Uva e Vinho está sediada lá em Bento Gonçalves. Com a tecnologia que isso foi criada e desenvolvida, isso influenciou a estabilidade, a competitividade, a qualidade do que o nosso país hoje oferece, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Em linhas gerais, a Embrapa foi um passo fundamental para fomentar essa reestruturação produtiva,
Um dos frutos desse processo de desenvolvimento do agro brasileiro foi a adesão a métodos agrícolas que melhoram a qualidade do solo, a adesão a boas práticas agronômicas, possibilitou realizar o plantio sem precisar revolver o solo, rotacionando culturas, utilizando da palhada como cobertura. Esse sistema é chamado Sistema de Plantio Direto, que é o SPD, que passou a ser adotado no país e hoje é referência mundial na prática, em termos de sustentabilidade, economia de água, manutenção de sanidade para as plantas, entre várias, a microbiologia do solo, tem vários outros benefícios ocorridos como uma dessas tecnologias. A gente vai percebendo o quanto essas pesquisas, essa modernidade vai ajudando também, não é mais como era, não é mesmo? Nós temos ali acontecendo em processos qualitativos desse agronegócio. Sem dúvida. E é isso que faz o agronegócio crescer. Não é só uma questão de produzir muito mais exatamente como se produzia. Não, se produz mais porque se estudou mais, se pesquisou mais, se implementou mais tecnologia, e aí vamos trazendo isso, por isso que a economia envolve tantos aspectos, não é mesmo, Valdir? Eu estou enganada. De forma alguma. Inclusive, temos que incluir nesse seu raciocínio uma das partes, diria até mais importante, que é o produtor rural. O papel do produtor rural nesse processo de crescimento é notório, porque, inclusive, esse nosso trabalho que nós estamos fazendo hoje é de esclarecimento de informações para desmistificar muitas das más informações ou desconhecimento que a grande comunidade, que a grande sociedade tem. Porque muitos olham o agronegócio como o bandido, né, da história, e não é o bandido da história. Né? Muito pelo contrário. E o produtor rural passa a ser refém desse tipo de coisa. Mas simplesmente porque ele está trabalhando, ele não ouve essas coisas, ele não está preocupado com a opinião que os outros estão falando. Não, porque o agronegócio polui. Não polui, não é assim. O desmatamento é por conta do agronegócio. Não é. Tem que ter informações mais confiáveis, mais certas, mais fidedignas, porque, na verdade, o produtor rural, ele trabalha. Tem até uma propaganda na televisão, eu não sei se aí passou, mas aqui passou, muito interessante. E diz assim, vai um repórter no meio do viaduto do Chá, lá em São Paulo, e pergunta para uma pessoa lá, né? Me conta uma coisa, você gostaria de trabalhar num negócio que você trabalharia 6 meses depois e você ia receber o seu valor, o seu salário? Você trabalharia em um negócio que você tem que trabalhar sábado, domingo, se não tem feriado, não tem dia santo, das 6 horas da manhã até o pôr do sol, ou mesmo até depois das 10 horas da noite? E sem certeza que você vai receber esse valor lá na frente? Né? Esse é o produtor rural. Né? Então, não é um emprego, né? É uma vocação e é uma missão. Por isso que eu digo assim, todo esse trabalho não seria em vão se não tivesse essas operações, não tivesse essa determinação, esta obstinação em relação a produzir. Existem ganhos? Lógico que existe, mas ele não existe almoço grátis, como já disse, né? Tem seu preço também. Tudo tem seu preço, é comprometimento também. Né? Alessandra, é importante dizer também que eu falei uma coisa, mas quer ver alguns exemplos aqui mais? O avanço da engenharia genética, pura pesquisa, né? A chegada da biotecnologia, muitas coisas mudou no melhoramento, cara. O desenvolvimento de novas cultivares, não vou falar isso na uva, cultivares com diferentes atributos genéticos, ficou muito mais preciso, muito mais eficiente e, eventualmente, muito mais rápido. Tem exemplos aqui de eventos, bioeventos que a gente fala, mas, para não ficar muito delongado, o campo hoje tem assistido a grandes avanços, como o desenvolvimento de defensivos agrícolas, mais seguros e tecnológicos, de máquinas, implementos, de melhorias práticas de manejo, de técnicas de irrigação, adubação, e a lista é grande, a lista é bastante grande. Vai em frente, né?
Estou percebendo que tem muita coisa mesmo. Então, vamos agora, Valdir, na vinicultura ou vitinicultura, quais os fatores têm proporcionado esse crescimento no ramo, levando até para regiões antes não exploradas nesse setor, que é a região Nordeste, por exemplo? Tá. Eu vou falar sobre a atual situação da vitivinicultura no Brasil, da parte econômica, da parte mercadológica, consumo de uvas, consumo de vinho, e depois eu acho interessante a gente falar sobre conceituação. Se algo que eu comentar aqui ficar obscuro ou não entender, aguarde mais um pouquinho, que logo em seguida vamos fazer uma conceituação. O que é viticultura, o que é vinicultura, certo? Alguns termos que possam, às vezes, confundir, e confundem, é natural, as pessoas. Tá? Sim. Então, assim, como você perguntou, na vinicultura, os fatores que têm proporcionado o crescimento do ramo e que levam hoje a região ainda não exploradas, como você citou, a região Nordeste, ela tem algumas características, mas a principal que eu quero comentar com vocês é a importância socioeconômica que a vitivinicultura tem para o Brasil. Em 2019, vamos dar os números aqui, em 2019, há 2 anos atrás, a vitivinicultura ocupou uma área de 75 mil hectares no Brasil. Não é pouca área não, hein? É muita área. Sendo que 62% foram concentradas no estado do Rio Grande do Sul, que é responsável, para todos conhecerem, por cerca de 90% da produção nacional de uvas para processamento. Nós vamos falar um pouco do vinho também, mas uva, quando é processamento de uva, engloba vinho, sucos e uva passa e outros produtos. Foram produzidas 1.445.000 toneladas de uva neste ano, 2019. A área ocupada com uvas de processamento foi estimada por volta de 50.200 hectares. E a produção de uvas processadas, transformadas em vinhos ou em suco, foi de praticamente 700.000 toneladas. Mais de 50% da área e da produção de uva para processamento foi usado na elaboração de sucos de uva. Olha que interessante. De todos esses números que nós falamos, 50% é para suco de uva. O consumo de vinhos no Brasil, vamos falar do vinho agora, em 2019 foi de 333 milhões de litros, sendo que desse total, 114 milhões de litros vieram de fora, foram importados. Tá? Então, 332 menos 115 vai dar uns 200 de alguma coisa aí, né? Foram consumidos 30 milhões de litros de espumantes. Quem gosta de espumante está aí, ó, um número. Sendo 6,2 de espumantes importados. O consumo de suco de uvas, que vem apresentando aumento, ano a ano, né? Foi de 307 milhões de litros. É muito número? Eu sei, mas é importante ouvir um pouco a grandiosidade desses números. Há uma noção, Uma né? noção de como é que é esse trabalho. A cadeia produtiva com vinhos e sucos de uvas produzidos no Brasil movimentou cerca de 11 bilhões de reais. Considerando os diferentes canais de distribuição e, inclusive, o enoturismo. Tá? Então, esses 11 bilhões é considerando todo o consumo, a movimentação feita pela cadeia produtiva. Né? Somente, como exemplo aqui, somente a cidade de Bento Gonçalves, que possui uma estrutura voltada especialmente para o turismo de negócios, feiras, congressos, o enoturismo é foco principal para atrair esses eventos e recebeu, em 2019, 1,7 milhões de turistas. Quem não foi, não perca essa oportunidade. Se puder um dia ir lá, vai conhecer o Vale dos Vinhedos, com 30 vinícolas lá, conhecer todos os processos de produção. É uma viagem no tempo, é uma coisa muito bacana, muito bacana. Além que todas oferecem degustação, aí é melhor ainda, né? Fica muito bom. É ótimo. Eu já vi algumas fotos e são maravilhosas mesmo. Inclusive, esse ano vai ocorrer novamente a Tecnovites, Isso aí. lá em Bento Sem Gonçalves. dúvida, sem dúvida. Muito bom. Bom, é muito número, né? Mas eu acho que o mais importante de todos esses números que eu falei, é importante dizer o seguinte, que esse setor é estimado que envolva mais de 200 mil pessoas nas
etapas de produção das uvas, elaboração dos vinhos e dos sucos, bem como na comercialização e distribuição dos produtos nos diferentes canais de consumo. Há muitas outras informações, né? A vitivinicultura é uma atividade econômica e social que tem ligações com a sustentabilidade da pequena unidade de produção rural. Isso não é lógico que tem grandes corporações hoje fazendo isso, mas a grande referência, a representatividade, é feita com a pequena propriedade. Então, tem uma questão social muito forte, inclusão social muito forte, da produção familiar, inclusive. Tá? A agricultura familiar que a São gente as fala. cooperativas Tem também, cooperativa, justamente para poder favorecer, né? que se pensa que é um grande produtor e, na verdade, são cooperativas de pequenos produtores que se uniram. Exatamente. O Brasil é um país que tem potencial de aumentar a produção, o consumo e a rentabilidade por meio do aprimoramento da qualidade do produto final. Nós estamos bem, mas nós estamos engatinhando ainda, tem muito caminho pela frente. Além da concorrência dos vinhos importados, da legislação forte que o Brasil tem e sua burocracia e dos impostos, né, para variar, o vinho nacional tem que superar as condições ambientais e climáticas para melhorar a qualidade do produto nacional. Portanto, é um desafio para toda a cadeia produtiva e pelas políticas governamentais de estímulo à produção da vitivinicultura. Não é só flores, não. Tudo isso aí é conquistado com muito esforço, com muito trabalho. Ela é pujante, ela é próspera, ela tem, com certeza, um caminho de sucesso, mas tem muitos obstáculos a serem vencidos, muitas coisas a serem superadas. Né? Exige suor, trabalho. Exatamente. E como você disse também num dos seus questionamentos, como que tecnologia e conhecimento andam junto nesse setor? Esse é um dos fatores para superar esses obstáculos. Né? O Brasil, como país que não tem tradição nesse setor, por isso que eu digo que nós estamos caminhando ainda, iniciando a caminhada, já que o foco estava em quantidade de produção, ou seja, vinho de mesa brasileiro, suco de uva, e que tem crescido nas últimas décadas, tem demonstrado sua capacidade para a qualidade na produção dos vinhos elaborados a partir da nossa famosa vitis vinífera, que é o nome da espécie de vinho. Eu falei dos conceitos, não foi, Alessandro? Vamos então esclarecer um pouco os conceitos. Ó. Vinicultura e viticultura. A viticultura é definida simplesmente como uma ciência que estuda o cultivo da uva. Tá? Essa uva não tem só a finalidade de produzir vinhos, como ela pode ser produção de sucos, consumo in natura, produção de uva passa. Enquanto isso, a vinicultura é a ciência que tem como objetivo a produção de vinhos. Tá? Então, viticultura é o cultivo da uva. Vinicultura é a produção de vinhos. Tá? Vinho é com N, vinicultura. Isso aí, exato. Vinicultura. Um instante eu lhes peço agora. Até aqui, vocês puderam ouvir o Valdir Franzini a nos contar de algumas experiências que viveu no mundo dos vinhos e, embora pessoais, sabemos que na vida há muito que podemos aprender a partir de outras vivências. Ele também nos apresentou diversos aspectos sobre o mundo do agronegócio que, de forma direta ou indireta, tem grande relevância em nossas vidas, além de ser o contexto em que se encontra tanto a viticultura quanto a vinicultura, conceitualmente distintas, como bem foi explanado por nosso convidado. E apesar de tanto conteúdo, ainda não encerramos, não. No entanto, para que o episódio não ficasse muito extenso, completo, ele passaria um pouco de 1 hora. Nossa produção resolveu dividir esse bate-papo em 2 partes. É isso mesmo, nosso próximo episódio vem com a segunda parte dessa conversa maravilhosa, repleta de conteúdo que acrescenta conhecimento e estimula reflexões diversas. Na segunda parte, o Valdir nos esclarece sobre os vários aspectos
relacionados a terroir, sobre as videiras, sua origem, seu ciclo vegetativo e plasticidade, inclusive nos trazendo muito a respeito das 3 macro-regiões do Brasil, característica que o torna único no mundo. É claro que essa conversa não iria deixar de abordar a importância da pesquisa, da inovação e do trabalho em todo esse cenário tão promissor. Simplesmente imperdível. Ah, nós adoraríamos receber um direct seu em nosso Instagram, @Sintonia do Vinho. Pode nos enviar a sua opinião ou sua dica para melhorar o programa. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, pode nos escrever pelos comentários do canal. E se você gosta do conteúdo que trazemos e a forma como o trazemos, compartilhe. Sintonia do Vinho. Que em todos os aspectos de nossas vidas, nosso processo de desenvolvimento seja voltado ao melhorar qualitativo de quem somos. Tchim, tchim.